Abre sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, dos versos 8 ao 14. Ganhando tempo, vamos direto ao texto e à explicação desse texto para a nossa edificação em Deus. Vamos dar uma olhadinha na vida de Naamã. Hoje nós vamos dar uma olhada na vida de Naamã. 2 Reis, capítulo 5, versos de 8 a 12. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe ouvir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Por um acaso não são Abana e Farfar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi-se embora muito irritado. Verso 13. Então seus oficiais se aproximaram e me disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como pele de uma criança, e ficou limpo. Estamos diante de um fato, irmãos, que aconteceu. Está distante para nós aproximadamente 2.600 anos. Se você pegar as Bíblias de estudo, ela vai dar 550, 600 anos antes de Cristo. Coloque-se mais 2.000 anos. Então nós estamos muito distante deste fato que aconteceu. Nós vamos, no verso 1, eu quero citar o verso 1, que foi da onde surgiu o tema: como vencer o porém de nossas vidas, ou da sua vida, da minha vida, como eu posso vencer esse porém. O texto vai deixar isso claro para nós. Mas no verso 1, se você, querido irmão, projetar 2 Reis 5, o verso 1 fosse projetado pelos irmãos dele, porque mesmo estando a essa distância de tempo, há algumas coisas que nós podemos trazer de lá para cá, para a nossa edificação em Deus, certo? Nós podemos pegar algo desse texto e aplicar em nossas vidas. Irmãos, falando sobre o porém, esse Naamã era um comandante do exército assírio, um homem respeitado pelo seu rei, um homem que realmente tinha vários talentos e habilidades, muito habilidoso, porém era leproso. O porém da vida desse homem era a lepra. A lepra era o porém da vida dele. Não apenas a lepra, nós vamos ver, não era apenas a lepra. Eu pergunto: qual é o seu porém? Vou dar 2 exemplos apenas, eu não quero estar aqui detectando o teu porém. Esse propósito é mostrar a você que é a solução para o seu porém. Por exemplo, de repente as irmãs de meu esposo, um homem muito trabalhador, muito honesto, trata muito bem as pessoas lá fora, porém em casa ele é pouco, né? Esse pode ser o seu porém. Em relação às irmãs, meus irmãos dizem: minha esposa é muito boa, faz uma comida muito maravilhosa, mas quando eu chego em casa ela fala muito. Esse talvez seja o seu porém. Eu não sei qual é o seu porém. O que eu sei é que Deus tem a cura para ele, tá bom? Na vida de Naamã, como nós estamos a uma distância de 2.600 anos,
nós podemos ficar tranquilos, podemos olhar a vida dele. Ele não vai chegar aqui, espero que ele não chegue aqui, né? Ele é um guerreiro, um homem de espada do homem. Chegar assim, está falando da minha vida aí. Está na Bíblia, nós podemos falar da vida dele sem nenhum problema. Na vida dele nós podemos descobrir o porém. Qual é o seu porém? Quando nós lemos o texto, nós percebemos que ele, ao receber, ao saber, né, que havia um profeta em Israel, e ele vai a Israel, quando ele chega a Israel, este homem então para na frente da casa do Eliseu. E ele esperava que o Eliseu fizesse o seguinte, fosse até ele, fizesse o seguinte, colocasse a mão, invocasse a Deus, recebesse ele, porque ele era um general, um homem que confiava muito em suas habilidades, um homem de grandes habilidades. E se nós olharmos no verso 1, vamos olhar no verso 1, tem um detalhe. Ele diz assim, o Senhor tinha dado, mas, embora o rei, esse é o 1, né? Segundo Reis 5:1. Isso. Tinha respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias. E, embora esse homem fosse muito cheio de habilidades, irmãos, quem deu a vitória a ele foi Deus. É Deus quem dá a vitória. Mas até então esse homem não entendia isso aí. Ele não entendia. Vamos então dar uma olhada aqui em alguns momentos da vida deste homem. Este homem então para na frente da casa do profeta, ele queria que o profeta viesse até ele, porque ele se sentiu um homem muito importante. Mas quando Deus vai trabalhar nas pessoas, Deus conhece dentro e fora, não apenas a lepra que estava visível. Deus então começa a trabalhar na vida desse homem. A primeira coisa que Deus vai quebrar desse homem é o orgulho, que esse homem era orgulhoso. Por causa do orgulho, o que Deus fez? O profeta nem deu as caras, pegou o mensageiro e falou, vai lá, pede para ele ir lá no Jordão, e pular no Jordão, se mergulhar no Jordão 7 vezes, e ele vai ficar limpo. A gente percebe na leitura do nosso texto que ele saiu triste, ele saiu irritado, ele não queria que o profeta fosse lá e recebesse ele. Irmãos, eu não sei você, mas o orgulho ele é muito complicado, precisamos tomar muito cuidado com o orgulho. Deixa eu ler, Deus é contra os orgulhosos. Deus é contra os orgulhosos. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,6, semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos. Cingimos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então, o orgulho, ou os orgulhosos, essas pessoas são que Deus resiste. As suas orações, sua maneira de proceder, sua fala, Deus resiste. Então, precisamos tomar muito cuidado com este pecado, com este porém, né, que é o orgulho. O Salmo 75 fala muito sobre isso aí. Acompanhe aí. Digo aos soberbos que não sejam arrogantes, aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Não se levante orgulhosamente o seu nariz, nem fale com insolência, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que veio ao auxílio. Deus é o juiz. A um ele humilha, o outro ele exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espumante, cheio de mistura, dele dá a beber, sobe-nos até a última gota, todos os filhos da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Ele diz, abaterei as forças dos ímpios, mas as forças do justo será exaltada. Então, o orgulho, irmãos, exatamente o que precisava ser tratado na vida de Naamã.
Eu não sei se esse também é o seu porém. Se for, Deus também quer tratar conosco esse detalhe. Irmãos, Deus quer nos exaltar, não sabia disso? Deus quer nos engrandecer, Ele quer nos elevar. E como Deus pode nos exaltar? Como é que Deus pode exaltar a nós? Eu peguei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar. Deus nos exalta de várias maneiras. A Bíblia fala sobre isso. Aqui estão algumas formas pelas quais Deus pode nos exaltar. Primeiro, humildade e obediência. Nós precisamos disso. Ser humildes e obedientes. Quando nos humilhamos diante de Deus, obedecemos aos seus mandamentos, Ele nos exalta. A humildade envolve reconhecer nossa dependência dEle, submeter a nossa vontade à sua. Eu sei, não é tarefa fácil submeter à vontade de Deus. Nossa carne, nosso eu, nossa vida não quer, a gente não quer submeter. Se nós buscarmos a humildade e a obediência, com certeza Deus vai nos exaltar. Segundo, promoção e reconhecimento. Deus pode nos dar isso aí. Deus pode nos exaltar em nossas posições e responsabilidades. Não sabia disso? Deus pode te exaltar aí nas suas posições e responsabilidades. Ele pode abrir portas de oportunidade, promover no trabalho ou nos negócios e nos dar influência para impactar os outros positivamente. Deus pode fazer isso aí. Basta nós buscarmos a nossa humildade diante de Deus. Terceiro, vitórias sobre os desafios. Quando enfrentamos dificuldades, permanecemos fiéis a Deus, Ele nos exalta. Ele nos dá força para superar obstáculos que nos tornam testemunhas de sua graça e poder. 4. Perdão e restauração. Deus nos exalta quando nos arrependemos e buscamos a sua misericórdia. Ele nos perdoa e nos restaura, mostrando a sua bondade e amor. E em quinto e último, a vida eterna. A maior exaltação é a vida eterna com Deus. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, somos exaltados à posição de filhos de Deus e herdeiro do seu reino. Imagine, você é um filho de Deus, herdeiro do reino de Deus. Quer exaltação maior do que essa? Maravilha, vemos, ou sabemos disso. Lembre-se que a exaltação de Deus não é necessariamente igual à exaltação do mundo, não é igual. Às vezes Ele nos exalta de maneira que não são visíveis aos outros. E nós não estamos exaltando sem que os outros vejam, mas são profundamente significativas para a nossa jornada espiritual. Então nós precisamos sim vencer o orgulho. Ao segundo, porém, na vida de Naamã, esse homem confiava em si mesmo, confiava na sua espada, ele confiava nas suas habilidades, ainda que o escritor de 1ª e 2ª Reis, nós não sabemos certo quem é. A tradução judaica diz que é Jeremias, uns diz que é Ezra. Na realidade, não sabemos quem escreveu 1ª e 2ª Reis. Nós podemos perceber que este Naamã confiava em si mesmo. Confiar em si mesmo é a capacidade de ter total confiança em si mesmo e nas suas habilidades, qualidades e julgamentos. Então esse homem, por ter grandes habilidades, ele se confiava em si mesmo. Ainda que o texto diz que Deus dava vitória, ele reconhecia Deus na sua vida, no seu caminho. Aquele, porém, diz a Bíblia, guarde isso aqui, a palavra de Deus, aquele, porém, que se gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, a nossa aprovação precisa vir de Deus. Nosso sucesso, o nosso desempenho, nós precisamos ser conhecidos nos céus. De lá que nós temos que ser conhecidos. Tá? Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, ou no homem, que faz da humanidade mortal a sua força e cuja o coração
se afasta de Deus. Há duas interpretações aqui neste versículo. Alguns, quando leem, dizem: não, eu estou confiando no outro homem. Há uma possibilidade. Pode ser que o Jeremias esteja falando sobre isso. Jeremias 17:5. Mas há uma outra possibilidade: é o homem confiar em si mesmo. Eu fico mais com essa de confiar em si mesmo, porque cujo coração se afasta de Deus. Quando nós confiamos em nós mesmos, com toda certeza o nosso coração vai estar afastado de Deus. Vai estar afastado de Deus. E essa confiança, então, nós já sabemos o fim dela. Nós vamos acabar perdendo a nossa vida, a nossa caminhada, as bênçãos que Deus quer nos dar. Ele quer nos abençoar. Ele quer fazer-nos crescer como pessoas, como igreja, levantar líderes, pessoas que de fato amam a Deus, pessoas que buscam a Deus. É isso que Deus quer. Então nós precisamos sim confiar em Deus. Confiar em Deus e não confiar em nós mesmos. Qual é a filosofia do mundo? O Renato Russo disse, numa de suas, tem uma música do Renato Russo que chama-se Mais, uma vez, ele disse assim: se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Fala isso na música, não sei quantos irmãos que conhecem o Renato Russo. Essa música ele fala isso. Estava ouvindo essa música e fiz questão de acrescentar trechos da letra da música mais uma vez. Mas nós temos aí, eu não poderia projetar Provérbios 3:5 para nós, por favor. Alguns textos eu deixei aqui para ser projetado. Vamos apenas para o nosso tempo. Vamos Provérbios 3:5 apenas. Vamos ver. Confia no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Confiar em Deus, irmãos, não é confiar de qualquer maneira. O pastor citou aqui algumas vezes os textos que ele citou: confiar em Deus. Se chegar em Deus, não é de qualquer maneira, de todo o coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Aquilo que eu entender de Deus, conhecer a Deus, eu preciso chegar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Salmo 118, verso 8 e 9 diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Isso aqui está mesmo ligado ao Jeremias 17:5. Confia no Senhor. Procure colocar a tua vida nas mãos de Deus. Deixe Deus te ajudar, deixe Deus trabalhar em você e por você. Às vezes, irmãos, nós fazemos isso, nós achamos que nós somos, que nós podemos, e a gente vai vivendo as nossas vidas de qualquer maneira, levando o nosso jeito e vai tocando. A gente se esquece que nós precisamos confiar em Deus. Há um outro porém na vida desse homem, que era a lepra, como o texto deixa claro. Na tradição judaica, a lepra tem o significado de pecado. Para os judeus, os mais ortodoxos, assim como a lepra separava o leproso do convívio da sociedade, o pecado separa o homem de Deus. Neste caso aqui de Naamã, talvez você pergunte: mas por que Naamã não estava separado da sociedade? Há duas informações também que eu fui pesquisar para achar. Também fiz essa pergunta: por que esse homem leproso, esse homem está convivendo com o rei, convivendo com o povo, foi até ele, esse homem não ficou separado? Se você procurar, você vai encontrar. Em Israel, a lepra era considerada quase que sacerdote, examinado, dava o diagnóstico, a pessoa era separada. Em outras nações isso não acontecia. Isso eu pesquisei, não me convenceu muito. Mas em Levítico 13, há alguns tipos de lepra. Em Levítico 13, se você pegar capítulo de Levítico, capítulo 13, você vai ver que há alguns tipos de lepra. A lepra que não há necessidade de separar. Pode ser que Naamã tinha essa lepra. Tinha sua mão branca mesmo. A mão dele ficou branca. Era uma mão muito branca, mas não havia necessidade de ficar separado. Tá?
São as duas possibilidades que eu encontrei para trazer para os irmãos. Nós falando em pecado, o pecado é a pior doença dos seres humanos, é sofrer, que nos acometeu. Não tem pior do que o pecado. Além de nos separar de Deus, ele separa, mata a alma, ele lança o homem no inferno. O homem vai viver separadamente de Deus por causa exatamente disso, por causa do pecado. Eu estou falando do pecado, da ignorância, o pecado, aquele pecado que não deixa você se aproximar de Deus, se converter a Deus, se entregar a Deus. Tá? O pior pecado, então, é este aí, é o pecado que nos afasta de Deus. Alguns pecados na Bíblia, a Bíblia fala sobre pecado que nos afasta de Deus. Como a blasfêmia, por exemplo, do Espírito Santo. E se nós ouvirmos Jesus falando, este recusar, esse coração duro, que não aceita, que não entende, que não compreende e não quer se entregar a Deus. O pecado cega, faz com que o homem se afaste de Deus cada vez mais. Naamã, ainda que fosse um homem com tantas qualidades, sofria com o pecado em sua vida. As nossas qualidades, nossa capacidade, não impede que sejamos pecadores. Não impede. Naamã, por sua história de fé, ao seguir as instruções de Eliseu e de mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, ele foi completamente curado de sua lepra. Essa história nos ensina a importância da obediência e a fé. Se você quiser ser curado, a solução para o teu problema, obediência e fé. É de fato nos confiarmos em Deus, é entregarmos a Deus a nossa vida, colocarmos nas mãos de Deus a nossa vida, dizer para Deus: eu cura o meu problema. Eu tenho um problema que eu quero, o Senhor resolva. Talvez seja algum pecado que você queira que Deus purifique. De qual pecado precisamos ser curados? Pergunta aí. Talvez nós precisamos nos voltar a relacionar com Deus. Talvez a fé e a esperança. Precisamos alimentar a fé e a esperança. Que o tempo vai passando, muitas pessoas abandonam. Às vezes perdem a fé, perdem a esperança. Acho que Jesus não vai voltar, igreja não serve mais, já fiquei muitos anos, não quero mais, então perde a fé e a esperança. Se não estivermos crescendo espiritualmente, estamos em pecado, vamos saber disso. Talvez pode ser o seu porém, meu porém. Se eu não estiver crescendo espiritualmente, estou em pecado. Por quê? Tem um texto que eu coloquei, Oséias 6,3, irmãos conhecem, decora salteado, certo? Oséias 6,3, irmãos conhecem. Decora salteado. Onde é que aparece sempre esse Oséias 6,3? Não se lembra? Aonde? Na escola bíblica. O pastor sempre coloca: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso aqui é uma ordem de Deus, que a gente continue crescendo. Tá? E se nós assim fizermos, vem a resposta de Deus: como o amanhecer, a vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora da época que rega a terra. Precisamos sempre procurar a direção de Deus para nós. Seja qual for o seu pecado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém. Não é só de alguns. Seja qual for o seu problema, a sua situação, Deus tem o maior interesse em solucionar. Mas nós precisamos desejar querer. Vamos fazer como Naamã, quase voltou para sua Síria, leproso, quase voltou. Se ele não tivesse dado ouvido, fosse humilde, e fosse lá e cumprisse a palavra de Deus através do profeta, aquele que Eliseu havia dito, teria voltado para a Síria com a lepra. Então ele, por humildade, reconhecer as duas coisas, ele foi humilde e reconheceu que o que Deus estava dizendo, o que Deus fez, ou o que Deus faria. Ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e a sua terra ficou limpa. Então ele começou a reconhecer a Deus na sua vida e nos seus caminhos. 1 João 1,7 é o
destacar aqui. Primeiro, se andarmos na luz, como Ele na luz está. Às vezes a gente pega só o sangue de Jesus por filho do pecado e não pega a parte inicial do versículo. Precisamos ler todo o versículo. Nós precisamos andar na luz, precisamos confiar em Deus, precisamos depositar em Deus toda a nossa confiança e esperança. Nós mantemos comunhão uns, andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O resultado vem, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Muito bem, diante do perdão de Deus, do seu pecado, do nosso pecado, qual deve ser a nossa posição a esse favor? Vamos sair daqui bravos? Vamos sair daqui irritados como Naamã? Não, de maneira nenhuma. Sair orgulhosos porque Deus quer tirar os nossos pecados? Também não. Sair daqui indiferente, dando de ombros? Ou vamos mergulhar no rio de amor de Deus e ficarmos no limbo? Ou vamos fazer como diz o texto, Naamã desceu. Ele desceu do seu orgulho, deixou de confiar em si mesmo e foi então cumprir a palavra de Deus. Qual foi o resultado? Esse homem voltou são, curado, para a glória de Deus. A decisão é nossa. Solução: Deus curou os forenses da vida de Naamã. É Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Precisamos aplicar a humildade e o reconhecimento em nossas vidas. Eu não sei se esse é o seu plano, mas era de nada. Deus então mostra com nossa vida o testemunho que Deus fez na vida dele. Seja qual for o seu porém, seja qual for a situação, Deus cura. Ele quer curar.